E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô um pouco sumido, eu sei disso, né? Não teve vídeo nenhum essa semana aqui no canal. Aliás, inclusive não teve também podcast na última segunda-feira para falar do clássico contra o Tottenham, mas devido a outros compromissos, eu e o Thiago a gente acabou não tendo tempo aí para trazer conteúdo para vocês. Estou de volta aqui nessa sexta-feira para a gente falar sobre o jogo de amanhã. O Arsenal, claro, para quem tá morando numa caverna aí, não tá sabendo, o Arsenal empatou contra o Tottenham no último final de semana por 2-2. No meio de semana venceu o Brentford por 1-0 e se classificou para a próxima fase da Carabao Cup. Jogou com um time bem alternativo ali. E nesse final de semana, né, no sábado amanhã, a gente vai ter o Bournemouth pela frente, o jogo fora de casa no Vitality Stadium, que é um lugar um pouco difícil de ir, não diria que é uma presa fácil. O Bournemouth é um timezinho chato, não tem um bom início de temporada, não venceu ainda na Premier League nessa atual temporada, né? Tá com 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. E na última temporada a gente venceu o Bournemouth por 3-0 fora de casa, né? Então isso aí já dá aquele um pouco de alívio para o torcedor do Arsenal. Mas se vocês não lembram, o gol que faz parte da nossa abertura do podcast é aquele gol do Reiss Nelson no último minuto, depois daquele jogo louco, né? Contra o próprio Bournemouth no segundo turno já no Emirates Stadium. Então a gente já viu que o Bournemouth não é essa presa fácil toda, não, que muitas vezes parece ser, né? Não é um time dos mais tradicionais e também não tem aquele orçamento muito alto, não tem um estilo de jogo que encanta nem nada. Então, geralmente a gente fica, jogo contra o Bournemouth vai ser tranquilo, a gente vai chegar lá e vai vencer de qualquer jeito, mas a gente sabe que não é bem assim. E a situação se complica mais ainda porque o Arsenal está com uma lista de jogadores machucados absurda. Eu não sei nem se eu vou lembrar de todo mundo aqui, mas a gente já tem, claro, o Timber e o Partey que estão de fora aí. O Timber está fora até provavelmente o próximo ano. E o Partey já está fora algumas semanas e deve ficar mais algumas semanas de fora. Mas aí outros nomes importantíssimos se juntaram aos dois. Tivemos o Rice no último jogo sentindo tendo um espasmo, né, nas costas e acabou ficando de fora do jogo no meio de semana. Não que ele fosse ser utilizado em qualquer circunstância, já que era um jogo já para a gente poupar realmente o elenco, mas o Rice ainda reclama de dores e não está confirmado 100%. O Trossard também tem um incômodo, tem um problema físico. O Martinelli ainda não voltou, né? Não participou do jogo contra o Tottenham e também já não tinha jogado contra o PSV e continua de fora. Bukayo Saka é outro que está machucado, não está 100%, não treinou. E o Arteta falou hoje na coletiva que ele não sabe ainda se o Saka vai para o jogo, o que pode inclusive significar uma quebra, né, no recorde do Saka aí de jogos seguidos. Se eu não me engano, já tem mais de 80 jogos seguidos aí começando como titular na Premier League. E então também não está confirmado. Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguém. Provavelmente eu estou esquecendo alguém, mas eu vou lembrando aí no meio do vídeo. Mas a questão é que é um jogo que a gente tem que vencer, porque já perdemos ponto contra o Tottenham e também perdemos ponto contra o Fulham, os dois jogando em casa, né? Então vencer o Bournemouth é importantíssimo para que os outros times que estão na nossa frente não disparem e abram aí uma boa vantagem. Então vencer esse jogo a gente sabe que é fundamental. Aliás, qualquer jogo da Premier League a gente tem que vencer se a gente quiser vencer o título no final da temporada, né? Porque o Manchester City não erra, então a gente precisa fazer sempre a nossa parte e com tantas lesões assim fica complicado. Eu vi muita gente comentando no Twitter, inclusive no tweet que a gente fez. Aliás, tem que parar de falar Twitter, né? Porque é X agora, mas enfim. Muita gente falando que talvez seja uma possível carga mais pesada nos treinamentos do Arteta. Existe essa especulação. Ele foi perguntado sobre isso, inclusive, na coletiva, e ele falou que as lesões são por motivos diferentes. Alguns jogadores se machucaram em treino, outros em jogos. Teve também a pausa para a data FIFA, que sempre causa danos, né, ao nosso Arsenal. A gente já está bem acostumado com isso. Dessa vez não foi diferente. Então, realmente é uma situação muito preocupante, porque a temporada começou agora, são só 6 jogos na Premier League, e a gente tem praticamente metade do time titular fora aí por lesão. Lembrei, o Saliba também foi diagnosticado aí com um incômodo também, a gente não sabe exatamente o que é, mas foi por isso, inclusive, que ele não estava relacionado para o jogo contra o Brentford no meio de semana. E o Fábio Vieira, esqueci desses dois. O Fábio Vieira também é outro que está com uma lesão, não tão confirmados para o jogo de amanhã também.
Então a gente vai ter muito problema para tentar desvendar essa escalação que o Arteta vai trazer para o jogo de amanhã, né? Como ele não deixou nada claro na coletiva, fica difícil até da gente poder prever alguma coisa aqui. Eu vou tentar escalar o Arsenal de amanhã, mas não garanto nada para vocês porque vai depender realmente de quem está lá no dia a dia para saber como é que cada jogador está se sentindo, né? A gente espera que a gente vá para o jogo com o máximo de força possível. Mas se todos esses jogadores não tiverem condições, eu também acho que seria mais inteligente a gente poupá-los agora para que voltem 100% para o jogo contra o Manchester City, que é no próximo final de semana, né? E acho que faz muito mais sentido você poupar jogadores para jogar contra o Bournemouth e ter um time 100% contra o City do que talvez arriscar alguém amanhã e ter uma lesão ainda maior pro próximo jogo. City, inclusive, que não vai ter o Rodri, né? Então seria muito bom o Arsenal ter força total para esse jogo do próximo final de semana. Vamos tentar então aqui prever a escalação do Arteta, que já começa no gol ainda com essa polêmica que parece não ter fim. Eu acho que para mim já está decidido, acho que não tem muito mais conversa, apesar do Ramsdale ter ido muito bem no jogo do meio de semana, né? Salvou ali no segundo tempo, fez ótimas defesas. O David Raya, para mim, é o titular do momento e vai continuar sendo. Para mim, ele vai ser o titular amanhã no jogo contra o Bournemouth. Então, o Raya no gol. Na lateral direita continua com o Ben White. Aí o Saliba é a dúvida, a gente não sabe se ele tem condições de jogo, mas eu coloco ele aí de titular. Se não for, eu acho que poderia entrar talvez o Tomiyasu, tem também o Kiwior. O Tomiyasu tem jogado muito bem de zagueiro, mas ele tem jogado de lateral esquerdo também, joga em todas as posições. O Tomiyasu está jogando muita bola, né? Para quem não tem acompanhado muito, o Arteta falou inclusive muito bem sobre ele na coletiva, jogou muito bem contra o Brentford, mas ele poderia ser uma possível solução no caso do Saliba estar aí machucado, né? O outro zagueiro para fazer a dupla, claro, o Gabriel, tá, não tem problema nenhum até onde a gente sabe, e na lateral esquerda o Zinchenko ou o próprio Tomiyasu, que tem realmente vivido esse momento muito interessante. Mas eu iria com o Ben White, a nossa zaga titular, né? Considerada titular, vamos dizer assim, que é o Ben White junto com o Saliba, Gabriel e Zinchenko na lateral esquerda. No meio campo, como a gente não sabe exatamente a situação do Declan Rice, me parece que ele vai ser poupado para esse jogo também. A gente viu notícias no meio da semana que a lesão dele não era muito séria, mas, como eu disse, eu não sou médico, a gente não tem a informação, o diagnóstico ali que o médico do Arsenal tem. Então, se a gente quiser ser otimista, vamos de Declan Rice aí no meio campo. Mas se não, Jorginho entraria no time, ele que vacilou muito feio contra o Tottenham e entregou o segundo gol, né, ali pro Maddison a bola, ele acabou tocando pro Son fazer o gol de empate, mas o Jorginho jogou nesse meio de semana também, teve uma atuação ok e vai pegando o ritmo de jogo aos poucos, ele seria outra opção. A gente tem o El Neni também, que inclusive jogou no meio de semana, mas aí com certeza se o Rice não estiver disponível, será o Jorginho ali no meio campo. O Odegaard, tudo ok com ele, vai ser o titular. E no outro lado do meio campo, vamos provavelmente de Havertz, porque o Fábio Vieira também não está 100% e nem treinou, aparentemente, então o Havertz deve ser o titular. Teve uma atuação novamente ok contra o Brentford, eu vi muita gente elogiando ele lá no X, mas sinceramente eu não estou nem um pouco animado com esse começo do Havertz com a camisa do Arsenal, mas sei que a gente tem, se não tem opção, né, vamos dar mais minutos para ver se ele finalmente entrega alguma coisa a mais ali. Acho que ele tem feito principalmente o seu papel defensivo muito bem, mas realmente quando vai para frente, quando é para ajudar no ataque, ele não tem sido nem um pouco do que o Xhaka foi na temporada passada. E para o trio de ataque, como o Saka também não está confirmado, e pelas notícias que eu vi, pelos comentários, me parece que ele vai realmente perder esse jogo. Me parece também que faz sentido o Arteta guardá-lo para o jogo contra o Manchester City. O Reiss Nelson deve ser o titular ali no lado direito. Nelson jogou no meio de semana também. Fez esse gol contra o Bournemouth, o famoso gol na temporada passada. Então pode ser que tenha aí uma oportunidade na equipe titular. O Smith Rowe jogou também no meio de semana. Jogou bem, inclusive. O Smith Rowe foi um dos destaques. Não sei até que ponto ele tem condições de jogar um jogo inteiro. Não sei até que ponto o Arteta confia para começar um jogo de Premier League com o Smith Rowe, que está aos poucos tentando resgatar o seu bom futebol.
Então eu iria de Reece Nelson ali no lado direito. E aí no ataque, né, no lado esquerdo, como a gente não tem nem o Martinelli e provavelmente também não temos o Trossard, os dois machucados, a gente deve ir da mesma maneira que fomos para o jogo contra o Tottenham, né? Com Gabriel Jesus ali no lado esquerdo, que não é muito a dele, ele joga mais... Quando joga na ponta, ele joga pela direita, mas a gente sabe que a posição dele é realmente de 9, e sobra ali para ele fazer o lado esquerdo, porque não tem mais ninguém. Já que o Nketiah não tem as mesmas características do Gabriel, né? De jogar melhor fora da área. O Gabriel tem muito mais habilidade, muito mais agilidade, então faz muito mais sentido ele jogar por ali. E aí sim o Nketiah como o nosso centroavante, um trio de ataque que não é muito, assim, para ser bem sincero, não é um trio de ataque de encher os olhos, com a presença aí do Reece Nelson e do Nketiah principalmente, e o Gabriel Jesus jogando meio que fora de posição, mas é o que tem, né? A gente chegou nessa situação agora, muitas lesões no elenco, tá complicado, só começou a temporada, como eu falei, e metade do elenco já tá estourado aí. A gente tem que rever muito bem isso, o que está causando tantas lesões no elenco do Arsenal. Eu quero que vocês deixem também a opinião de vocês aí sobre o que pode estar acontecendo para a gente estar tendo tanta lesão nesse início de temporada. E vamos ver o que isso aí vai dar, né? Um time que provavelmente nunca jogou junto por completo. Então a gente vai ter que sofrer um pouquinho aí para bater o Bournemouth com certeza. Pode ser que o jogo seja fácil, né? Nunca se sabe, vai que o time encaixa ali. O Odegaard tá tendo uma tarde inspirada, o Gabriel Jesus também, mas não é a maneira ideal que a gente queria ver o Arsenal em campo, mas vai ser assim, né? O jogo começa às 11 da manhã, transmissão do Star Plus. Então a gente vai fazer a cobertura lá no X. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Nesse final de semana também, aliás, não vou prometer nesse final de semana, mas nesse início de outubro vai sair a nova edição da nossa revista, então fiquem ligados que tem uma entrevista muito legal. Aliás, tem 2 entrevistas nessa edição, então vai ser uma edição muito especial da revista Fala Gunner. E é isso, vamos ter uma esperança aí de que as lesões vão passar, de que os jogadores vão se recuperar e que a gente não vai continuar sofrendo com isso, até porque a gente precisa de um time muito forte para bater o Manchester City na rodada seguinte, né? Sem ser essa a próxima. Mas é isso, já falei bastante, fiz um pequeno pré-jogo desse jogo contra o Bournemouth e a gente espera, é claro, que o Arsenal saia aí com a vitória. E pode ser aquele 1x0. 1x0 para mim já está de bom tamanho, só para a gente continuar mantendo uma boa sequência fora de casa e, claro, continuar invicto na Premier League, que é muito também importante. Beleza, galera? É isso. Se você gostou, deixa o like aí abaixo, comentem também, compartilhem com a comunidade dos Gunners e a gente se vê, portanto, aí na próxima semana. Prometo que vai ter podcast com o pós-jogo dessa vez, beleza? Grande abraço!